dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira e dia de prévia de inflação, dia de conhecer o que mexeu com o nosso bolso no final de abril e nesse comecinho de maio. Então já vamos passar pelos destaques do nosso dia para entender o que a gente vai passar aqui no programa, quais são os tópicos de hoje que devem conduzir o dia, o mercado, os ânimos e inclusive o nosso bolsão. E aí a gente já passa também pela agenda e segue aqui o programa. Vamos aqui ver a notícia do fechamento primeiro. O Ibovespa cai com pressão de bancos e Vale em dia de retorno de Wall Street. Então, depois que Nova York ficou fechada por conta do feriadão, agora, na volta, os mercados reagiram de forma negativa e a gente vai entender por quê. E já adianto para vocês que vai parecer o dia da marmota. Mas não para por aí, porque como já adiantei, tem outra notícia em destaque, outra notícia importante no nosso dia hoje, que é a prévia da inflação, que desacelerou em maio, mas superou o teto da meta. Então, por mais que você tenha uma desaceleração no mês de maio, a inflação acumulada em 12 meses já está acima do teto. Então, já podem esperar aí na casa de vocês que deve vir mudança no relatório Focus e, quem sabe, a mediana da Selic já comece a deslocar. A gente vai falar sobre os principais aspectos da inflação, o que pressionou o nosso bolso, o que mexeu realmente com a inflação nesse comecinho do mês de maio e no finzinho do mês de abril, para a gente entender esse comportamento e se realmente faz sentido pressionar juros por conta disso. Já que a gente está falando de juros, o mercado que é fiscalista postou, na verdade não foi o mercado, foi a Bloomberg Linha, que tem suas ligações com o mercado, inclusive quem fala nessa matéria é Gustavo Loyola, que foi presidente do Banco Central aqui do Brasil. Aquele mesmo Gustavo Loyola, esse mesmo que vocês estão pensando, não sei se vocês lembram, mas que criticou o salário mínimo recentemente. Ele, Armínio Fraga, que são pessoas que passaram aí pelo BC, normalmente criticam o salário mínimo, mas dessa vez ele foi ser fiscalista. Então a gente vai explicar o que está sendo criticado e quais argumentos estão sendo usados e a gente vai desmitificar isso com vocês, até porque alguns argumentos eles não se sustentam nessa matéria. Há uma mistura de conceitos que faz parecer para a gente que tem uma situação, mas que na verdade a mistura está lá mais para confundir e trazer um ponto que não necessariamente se sustenta com a questão mais econômica da coisa, mas que quando a gente lê, parece que faz sentido. Então a gente vai comentar sobre isso, o que está sendo criticado e quais são as críticas em cima dessa matéria que saiu da Bloomberg Linha, falando que o governo está gastando muito, aquele papo todo fiscalista que a gente já conhece. Antes de passar por todos os nossos assuntos hoje, vamos dar uma olhadinha na nossa agenda, que foi divulgada nessa manhã, com os principais condutores. Hoje a agenda está curtinha, mas não por isso ela não é importante. Às 8 horas da manhã saiu a sondagem da indústria de maio, 9 horas aqui no Brasil teve IPCA 15 de maio, acredito que, dado o que a gente tem hoje na agenda, o IPCA 15 é o dado mais importante aqui, é o indicador mais relevante do nosso dia, que pode trazer um pouco de mudança no humor do mercado, nos juros futuros, até pela questão de ter ficado acima da meta. A gente tem o fluxo cambial semanal, também velho conhecido nosso, divulgação do Banco Central às 12h30, e 10 horas tem decisão de política monetária lá na Coreia do Sul. Então um dia de poucos indicadores, poucos condutores, mas condutores importantes aqui, principalmente falando de inflação, que é algo que está bastante no radar, é algo que vem ganhando cada vez mais, nunca deixou de ter, mas vem ganhando cada vez mais holofotes, mais evidência, justamente por essa situação que a gente vem enfrentando de pressão no diesel, aqui seria indiretamente pelos combustíveis, pelo petróleo, mas essa pressão que a gente vem acompanhando dos preços do petróleo e dos alimentos também, que tem preocupado bastante.
A gente sabe que inflação de alimentos acaba pressionando o bolso do trabalhador brasileiro. E aí daqui a pouquinho a gente conta se essa inflação de alimentos voltou a pressionar ou não nesse comecinho de maio, fim de abril. Porque o IPCA 15, só para vocês entenderem por que eu estou falando fim de abril, começo de maio, o IPCA 15 pega os últimos dias de abril, então 15 dias de abril, e os primeiros 15 dias de maio. Por isso é conhecido como prévia da inflação, porque ele começa já a metrificar o movimento do mês de maio, mas ainda carregando um pouco do mês de abril. Vamos falar do fechamento então, já que é nosso primeiro destaque aqui, a queda do Ibovespa. E essa queda ela veio motivada, mais uma vez, pelo exterior. Os ventos vindos lá de fora na reabertura em Nova York depois do feriadão acabaram deixando os humores aqui um pouco azedos. O mercado não ficou de bom humor ontem, mas eu vou explicar para vocês por quê. Porque no comecinho do dia, o Ibovespa estava até animado. O Ibovespa até chegou a flertar com o terreno positivo, mas não sustentou. Isso porque começou a rondar a dúvida em relação às resoluções do conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã. Então, diante desse impasse, diante desse resolve não resolve, desse negocia não negocia, dessa resolução que cada vez parece ficar mais distante, o mercado fica receoso, porque você não tem previsibilidade, por exemplo, do preço do petróleo, você não consegue ter previsibilidade de juros futuros, já que o mercado fica muito instável em situações como essa. Então, a gente viu isso acontecer ontem. Foi mais um dia que essa instabilidade pairou sobre os mercados de forma global. E isso começa em Nova York e escala para o restante das bolsas, principalmente as emergentes e exportadoras de commodity, caso nosso aqui do Brasil. Vou colocar aqui na tela o fechamento para vocês acompanharem. A bolsa caiu 0,69 ontem, voltou ali para 176 mil pontos, 176.589 pontos. Aqui a gente vê que ela volta para aquele patamar abaixo dos 177, então quando a gente conseguiu reconquistar os 177 mil pontos, a bolsa já sofreu ajuste e voltou para baixo disso. Mesmo com o clima mais pesado vindo de fora, Nova York ficou no terreno positivo. Por quê? O Dow Jones não ficou, tá? O movimento por lá foi misto, mas como a gente não tem o Dow Jones aqui, a gente está olhando o S&P que subiu 0,61 e a Nasdaq, principalmente aqui, que subiu 1,19, vou explicar esse descolamento. Por mais que o mau humor tenha pairado, que esse pessimismo generalizado tenha tomado conta, as bolsas conseguiram se desvencilhar, de certa forma, por conta do subíndice de tecnologia do S&P 500 e a Nasdaq, que é uma bolsa intensa em tecnologia. Então, por mais que a gente tenha tido um mau humor dos setores, uma piora nas perspectivas envolvendo os Estados Unidos e o Irã, o setor de tecnologia conseguiu driblar esse movimento e ir para o positivo. Então, as bolsas que têm ou subíndice de tecnologia ou que são realmente bolsas de tecnologia, como o caso da Nasdaq, conseguiram ficar no terreno positivo. Mas olha aqui a diferença, né? A Nasdaq subiu 1,19, quase o dobro do S&P 500, justamente porque ela é mais pesada em tecnologia que o S&P 500, que tem outros setores. Já a nossa bolsa, que responde pouco ao setor de tecnologia e responde mais aos temores envolvendo uma escalada de conflito, a juros futuros lá fora, a mais aversão a risco. Então, se a gente tem mais aversão a risco, a nossa bolsa sofre mais, porque a gente está falando de um mercado emergente, um mercado que balança mais, um mercado que responde mais rápido a esse tipo de situação. A nossa bolsa ficou no negativo e não teve quem salvasse, nem a Petrobras, que teve uma leve alta acompanhando o movimento do petróleo, conseguiu levar essa bolsa para o terreno positivo. Isso porque justamente os bancos e as ações ligadas à mineração e à siderurgia, que tinham sido as âncoras, que na verdade âncora não, né, porque a âncora puxa para baixo, mas que tinham sido ali as responsáveis pelas altas nos últimos dias, agora sofreram ajuste. E esse sentimento maior de cautela, esse sentimento maior de aversão ao risco, essa busca pela proteção
principalmente nos juros dos Estados Unidos, que vem subindo, acabam minando essa possibilidade de alta aqui na nossa bolsa. E um ponto importante é que lá nos Estados Unidos está tendo troca do presidente do Banco Central. Então, o Jerome Powell sai agora, quem assume é o Kevin Warsh. E essa mudança de presidência do Banco Central também traz dúvidas em relação à política monetária. Então já tem 2 pontos mexendo com a estabilidade dos juros nos Estados Unidos. A questão do petróleo, a questão do conflito, a inflação, que mesmo não tendo sensibilidade acaba mexendo com essa perspectiva, e a mudança da presidência do Banco Central. Esses 2 pontos acabam elevando as expectativas dos juros lá. E aí o recurso sai daqui para buscar refúgio nas famosas treasuries, que são os títulos de dívida do governo dos Estados Unidos. E isso está abalando bastante os mercados emergentes. E até nessa esteira, o dólar acaba respondendo normalmente com alta, porque sai dinheiro daqui e vai dinheiro para buscar refúgio lá na renda fixa, lá nas treasuries dos Estados Unidos. E ontem teve um ponto importante que eu quero, que eu até separei aqui para vocês, porque o mercado ele respondeu principalmente às expectativas que eu já falei de não resolução do conflito envolvendo os Estados Unidos e o Irã. E isso veio depois de rumores envolvendo o Estreito de Hormuz, que é uma parte importante, não só o Irã, um local importante de produção de petróleo, o Estreito de Hormuz é um ponto importante de logística para o petróleo. 1/5, 20% da produção do petróleo mundial passa por lá. Então, se você tem qualquer conflito e qualquer dúvida em relação ao fechamento ou não no Estreito de Hormuz, você já tem esse preço do petróleo respondendo rapidamente. E ontem não foi diferente. Ontem houve essa dúvida em relação a como está a situação do Estreito de Hormuz, os boatos depois foram negados, mas tem toda uma questão envolvendo a escolta dos navios que passam por lá. Então esse tipo de notícia, esse tipo de depois, eu vou até pegar aqui porque eu tinha separado para vocês exatamente o trecho que eu peguei da notícia para ler sobre isso. Mas qualquer tipo de dúvida em relação à passagem dos navios por lá já faz com que o petróleo suba rapidamente. Então aqui resumindo, isso que trouxe o mau humor, nossa bolsa foi nessa seara e as bolsas em Nova York, que a gente viu aqui, só não ficaram negativas por conta do setor de tecnologia, que mais uma vez subiu. Mas se a gente pegasse Dow Jones, que não é tão intensivo em tecnologia ou não tem tanta exposição, ele foi para o negativo que nem a nossa bolsa. Vamos mudar de assunto, agora vamos sair da bolsa e vamos falar o que mexe com o nosso bolso. Só que antes eu quero convidar vocês a participarem da nossa enquete, que é justamente sobre esse assunto lá no Papo Legal. Então, se você ainda não faz parte, entra lá em papolegal.app e já participa aqui da nossa enquete, que tem a seguinte pergunta para vocês. O que mais pesou no seu bolso em maio? Frutas e verduras, carne, leite, derivados, gás de cozinha ou tudo subiu igual para vocês? Então já participa lá da nossa enquete, aproveita, dá oi, bom dia, daqui a pouco. Eu só não consigo entrar agora porque, senão eu fico Mônica Tá. Mas, e depois vão usar no rolê eu de Mônica Tá. Mas, daqui a pouco eu tô lá com vocês para discutir esses assuntos e ver também o resultado da nossa enquete. Então já participa lá no Papo Legal, porque esse é o assunto a partir de agora. Vamos falar de inflação, vamos falar do que pesa no bolso do brasileiro, primeiro começando aqui pelas projeções da inflação. Então, antes da divulgação, o que o mercado esperava para a inflação no mês de maio, ou melhor, final de abril e começo de maio? O que o mercado esperava para o IPCA 15? Então, vamos lá ver as projeções do mercado. A média era de 0,56, a mediana também. Então, a mediana e a média ficaram muito próximas aqui. Isso na variação mensal, tá, gente? O piso foi de 0,44 e o teto 0,68. Então, o mercado esperava que, na média, a inflação ia ficar em 0,56, o menor valor
que apareceu na pesquisa, nas respostas do mercado financeiro, foi 0,44 e o maior, 0,68. Em relação aos 12 meses, a média ficou em 4,58, o piso em 4,48 e o teto em 4,71. E aqui a gente tem a distribuição dessas respostas. Então, a maioria dos respondentes ficou ali naquele lugar do 0,56 e 0,50, perto da média e da mediana. Dos 34 respondentes aqui, 12 respondentes acreditavam que a inflação ia ficar nesse intervalo. Será que o mercado errou? Será que o mercado acertou? A gente já sabe que a inflação veio acima do teto da projeção, porque contava lá, na verdade não, né? Não foi acima do teto, mas foi muito próximo do teto. Vamos colocar aqui, porque a matéria já contou pra gente. Vamos colocar aqui a variação da inflação. Na verdade, eu acho que eu que estou confusa aqui. A inflação veio em 0,62, então veio entre a média e o teto. Não estava completamente errada, mas veio muito próxima do teto da meta das projeções e ficou no acumulado em 12 meses, aí sim, acima do teto, que é de 4,5. Só para vocês entenderem, a inflação ela tem o sistema de metas, a meta, o centro da meta é 3%, só que ela tem uma banda de variação de 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Então ela fica ali entre 4,5 e 1,5. Essas são as bandas da nossa inflação. E a inflação, pelo menos o IPCA 15, essa prévia da inflação, já ficou acima do teto. E isso vai começar a pressionar juros. Podem ter certeza, ainda mais em ano eleitoral, a gente vai passar daqui a pouquinho na questão fiscal. Então o mercado deve começar a pressionar juros, ainda que vocês vão ver a inflação que pressionou mesmo o bolso do brasileiro, os preços que subiram, não tem sensibilidade a juros. Mas pegando aqui o nosso resumo da inflação de maio, ela veio em 0,62, em abril, então no mês passado ela estava em 0,89, caiu para 0,62, então aqui que está a desaceleração do mês. Em relação a maio do ano passado, até pensando em sazonalidade, em questões que podem ali pressionar a inflação por conta do momento do ano, das questões mais sazonais mesmo, a gente sai de uma inflação de 0,36 para 0,62. Então é um salto considerável se a gente pegar a inflação do ano passado. E no acumulado do ano, só nesses primeiros meses, o IPCA 15, a prévia da inflação já chega a 3,02. Agora vamos olhar por grupos para entender como é que fica essa inflação no mês de maio em relação ao impacto. Que grupos que impactaram a inflação nesse mês? Será que teve mais peso dos alimentos? Será que o peso veio dos transportes, dos combustíveis? É isso que esse gráfico, na verdade essa tabela, mostra para a gente. Então vou colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar como é que foi essa variação pelos grupos. O índice geral então ficou em 0,62 e o grupo de alimentação e bebidas, que é o grupo que pesa bastante no nosso bolso, subiu 1,38 nesse mês e trouxe um impacto de 0,30 ponto percentual aqui na inflação. Então, do 0,62, quase metade veio só do grupo de alimentação, veio dos alimentos. E isso preocupa justamente porque é um grupo que pesa realmente nos orçamentos de famílias de menores rendas. Então, faixas abaixo ali das rendas médias normalmente tem um impacto grande dos alimentos, porque se gasta mais do orçamento familiar com itens de alimentação. Então, um dado aqui que começa a trazer preocupação. O grupo de habitação subiu 1,03. Aqui estão os itens de energia residencial, e foi justamente isso também, mudança de bandeira, que acabou trazendo um pouco mais de alta de preços, além de reajustes em alguns lugares aqui do Brasil. E aqui o impacto foi de 0,15. Então, se somar os dois aqui, já dá 0,45 de impacto na inflação lá do 0,62. O grupo transportes, que vinha pressionando a inflação por conta dos combustíveis, esse mês caiu 0,33, na verdade nessa prévia caiu 0,33 e teve um impacto reduzindo a inflação ali em 0,07. E saúde e cuidados pessoais, que já tinha aparecido na inflação fechada de abril, ainda tem um carrego ali do fim de abril, trazendo uma alta de 1,05 e um impacto de 0,14. Então, basicamente, 3 grupos impactaram a inflação esse mês.
saúde, habitação e principalmente alimentos e bebidas. Se a gente somar aí a saúde e a habitação, não dá o alimentos e bebidas ainda. Mas os três foram os principais causadores dessa alta no finzinho de abril e no começo do mês de maio. Mas vamos dar uma olhada dentro desses grupos, como é que fica a variação dos itens. Que itens que pressionaram o nosso bolso? Será que esses itens têm fatores mais sazonais envolvidos? Vamos dar uma olhadinha aqui. Porque o arroz subiu 1,45. Opa, aqui está a energia, então vamos na energia mesmo. A energia elétrica residencial foi uma vilã nesse fim de abril, comecinho de maio, nesse IPCA 15. Ela subiu 2,16 e em 12 meses já acumula alta de 10%, bem acima da média dos 12 meses. O etanol caiu, a gasolina caiu e o diesel caiu também. Mas o acumulado dos três ainda está alto se a gente pegar em comparação à média. O gás de botijão também foi um vilão aqui. Subiu 3,12 e está com um acumulado em 12 meses de 5,51%. Se a gente pegar os combustíveis veiculares de forma mais geral, caiu 1,47 e tem uma alta de 5,54 no acumulado do mês. Então aqui itens que não têm muita sensibilidade a juros, se a gente pensar, né? Não vai fazer chover na represa se a gente subir juros. Então a gente tem que pensar nisso, né? Não vai desacionar as termoelétricas, porque não vai chover na hidrelétrica e usar a hidrelétrica e desligar a termoelétrica, porque a taxa de juros está alta, né? Não vai acontecer. Também não vai diminuir o preço dos combustíveis aqui, ainda que eles estejam em queda nessa prévia, mas com um acumulado mais alto por conta das altas que já aconteceram, você não vai ter nenhuma sensibilidade. E o mesmo vale para os alimentos, que foram vilões também nesse mês. E aqui pegando alguns itens principais, a batata subiu, o arroz subiu, a cebola e o tomate, todos itens ali que têm normalmente são mais perecíveis, eles têm uma maior sensibilidade a mudanças climáticas também. Então são itens que normalmente nesse começo do ano sofrem um pouco mais. Mas aqui, né, já trazendo principalmente a tomate, cebola, são itens que têm essa alta no começo do ano e depois arrefecem. Mas já estão acelerando e pressionando o nosso bolso, vale a pena falar. As carnes subiram também 1,98, o leite derivado subiu 3,47, mas ainda tem um acumulado praticamente, né, no mesmo valor aqui em 3,52. Então, por mais que subiu 3,47, o acumulado ainda é de 3,42, não está tão alto, que mostra que ele vinha deflacionando e agora volta a acelerar. As carnes já têm um acumulado de 7,92, mas se a gente pega cebola, batata, o próprio feijão que vem acumulando altas persistentes, aí já está com 27,55, batata 13,34 e a cebola 20,2. E o que a gente tira disso? Eu acho importante a gente falar. Nem vou conseguir falar do fiscal, mas amanhã a gente fala. O que a gente tira disso? Dessa inflação que vem dos alimentos e de alimentos que têm mais sensibilidade ou que são mais perecíveis e que sofrem com mudanças de clima. O que vem aí pela frente? O que está sendo esperado? A gente espera que venha um El Niño e possivelmente até um super El Niño trazendo mudanças climáticas. E isso pode quebrar a safra novamente, como a gente viu acontecer no passado. Então, os preços dos alimentos podem voltar a pressionar justamente por essas mudanças climáticas. Kendi, faz tempo que eu não falava da Kendi, a nossa amiga aqui. Quem diria que você ter formas de produção que agridem o meio ambiente, que devastam o meio ambiente, que depredam o solo, que acabam com o meio ambiente de forma geral, iriam causar problemas ambientais e aí a gente ia ter alta no preço dos alimentos e quebra de safra. E muito disso até vindo do próprio agro. Quem poderia imaginar? Ninguém poderia. Acredito que eu sempre falo isso quando eu vou falar de preço de alimento, de questão climática, porque karma realmente is a bitch. Então a gente vê mais um exemplo aqui. Então o que já está pressionando o nosso bolso pode piorar se a gente tiver quebra de safra, se a gente tiver
um problema em relação ao plantio, em relação aos alimentos produzidos aqui. E isso é preocupante porque, como eu falei lá no começo do programa, os alimentos pesam mais no nosso bolso, pesam no bolso do trabalhador, pesam nas menores rendas e vira, né, uma questão realmente de percepção econômica, que a gente vem falando tanto aqui, uma questão de uma percepção ruim, porque o que você comprava num mês, no outro mês você vai comprar menos itens com o mesmo dinheiro. E isso traz uma percepção ruim para as pessoas, principalmente para aquelas que gastam a maior parte da sua renda, a maior parte do seu salário com itens de cesta básica. Então é importante a gente falar sobre isso, porque como a gente sempre falou aqui, desde que o programa existe, o combate inflacionário é uma escolha. Então você pode escolher como você vai combater essa inflação. Hoje, você tem uma predominância da escolha dos juros. Então, diante de qualquer alta da inflação, independente de onde ela venha, independente se ela vem da demanda, independente se ela vem da oferta, o remédio é sempre o mesmo. Eu brinco que parece que é quando a gente vai lá no PS, no pronto-socorro, e fala, eu tô com, sei lá, dor de cabeça e dor abdominal. E aí fala, virose, tchau. E aí te diagnosticam assim, não sabem se a dor de cabeça é por uma questão que você vem enfrentando, não sabem se sua dor abdominal tem a ver com a dor de cabeça, você passou mal, falou que está com enjoo, falou que está com, sei lá, piriri, já vão falar. É virose, tchau, vai com Deus. E nem te medicam, no máximo dão um sorinho ali para hidratar. E aí, parece que a inflação é parecida com isso, porque não importa qual é a causa da inflação, a causa da dor de cabeça, a causa do piriri, ninguém quer saber. O que querem saber é o remédio e tchau. E aí o remédio e tchau está sendo a inflação, os juros mais altos. Não querem saber se é de demanda, não querem saber se é de oferta, se existe ou não sensibilidade a juros naqueles preços. O que querem é baixar na marra e aí gerando toda uma consequência que a gente vai falar amanhã para vocês sobre toda essa questão de juros e fiscal, porque aí eu falo com muito mais calma sobre esse assunto que demanda mais tempo. Mas aí o que eu vejo agora é justamente esse diagnóstico sempre igual. Mas os preços estão subindo por conta das questões climáticas e do El Niño. Os preços estão subindo por conta do petróleo. Não importa, vão subir a taxa de juros e esse vai ser o remédio. Mas isso é uma escolha, porque existem outras formas de você buscar o combate inflacionário. Quando a gente fala de preço de alimentos, por exemplo, a gente tinha no passado estoques reguladores. Esses estoques ficaram praticamente zerados durante o governo Temer e Bolsonaro. Eles foram deixados de lado. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha política, inclusive. Você largar a mão dos estoques reguladores, que mexem principalmente com o bolso das pessoas de menor renda, uma inflação que penaliza as pessoas mais pobres do país, é uma escolha. Você mexer ali no preço dos combustíveis é uma escolha. Você fazer isso via ICMS, por exemplo, como aconteceu no governo passado, é uma escolha. Você tirar ali o ICMS para baixar o preço de um combustível que acaba impactando mais rendas médias e classes médias, também é uma escolha. Você largar os estoques reguladores, mesma coisa. Então, são escolhas. Você subir juros também é escolha. E isso molda a política econômica. Por isso que a gente fala que é política econômica. Uma coisa não está desligada da outra. São escolhas e são escolhas políticas. E escolhas que vão mexer com o nosso bolso. Os estoques, eles estão sendo retomados paulatinamente, bem devagarinho? Estão. Mas não vai ser também de uma hora para outra que vai se formar estoque, porque não tem como formar de uma hora para outra, já que eles ficaram tão largados. Então, como a gente sempre fala aqui, a gente poderia pensar no subsídio para o pequeno produtor, tem uma série de coisas que dá para a gente pensar nessas situações. Mas, atualmente, o remédio é único, é amargo e, normalmente, vai ser aí muito prejudicial para o paciente, de forma geral. E amanhã a gente fala sobre isso. Agora eu quero convidar vocês a entrarem aqui em iclmercado.com.br, mas antes, eu não vou esquecer, hein? Vamos de resultado da enquete para ver onde a inflação pesou mais no seu bolso nesse mês? Eu acho que tem aqui já o resultado. Vamos ver se temos. E temos. Olha lá, todo mundo está achando, a maioria, na verdade, todo mundo é tudo, né? Eu li uma coisa e falei outra.
a maioria das pessoas aqui da nossa audiência estão achando que tudo subiu igual. Em segundo lugar, as pessoas estão sentindo mais a inflação das carnes, leite e derivados. Isso tem um porquê. Elas pegam mais também a nossa renda. São itens carnes, por exemplo, são itens mais caros. Frutas e verduras vêm em terceiro, 25, e o gás de cozinha quase ninguém sentiu aqui. Por mais que tenha sido um vilão, também tem uma questão de quanto a gente compra de gás de botijão, se compra, se não compra e quanto a gente compra, quanto tempo dura, porque aí também tem uma percepção na renda do mês. Agora sim, vou convidar vocês para entrarem em iclmercado.com.br ou clicar no QR Code que está longe de mim, ali no cantinho da tela, para se inscreverem na aula de domingo, que acontece agora dia 31, às 8 horas da noite, como construir o seu patrimônio depois dos 50. Para você aprender a encontrar o equilíbrio financeiro para sua aposentadoria e proteger patrimônio. Então é uma aula que não dá para perder, porque a aposentadoria é um tema que preocupa todo mundo. Quem está acima dos 50 talvez mais, porque está sentindo que está chegando perto, mas é uma preocupação geral, é uma preocupação, eu acho que de todas as gerações. Então não fique fora dessa, entre em iclmercado.com.br, garanta sua inscrição, a sua vaga, o seu ingresso, e a gente se vê lá no domingo, porque agora eu vou arrastar para cima para os nossos vizinhos de cima. William Deluca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês no Rolê ICL, mais do que excelente companhia, e eu fico por aqui. Amanhã eu volto para contar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Olá, eu sei que você já desconfiou, né? O sistema financeiro, olha, foi desenhado para você acreditar que nunca é a hora certa de investir. Quando você é jovem, fazem você acreditar que o dinheiro não é suficiente. Quando você fica mais velho, todos dizem que o tempo já passou. Eduardo Moreira vai revelar como é que essa ilusão funciona e, o mais importante, como você pode sair dela e finalmente começar a construir o seu patrimônio com sabedoria e segurança. Isso mesmo que você tenha mais de 50 anos. Participe da aula gratuita Como Construir Seu Patrimônio Depois dos 50. Aula exclusiva que vai acontecer domingo, dia 31 de maio, a partir das 8 da noite. É de graça. Até lá.